Seja bem-vindo, muito obrigado por estar conosco. A palavra de hoje baseia-se no Salmo de número 46. Uma situação de turbulência parece ser o pano de fundo do Salmo 46. Ao que tudo indica, a cidade em que o salmista estava permanecia sitiada e sob violentos ataques de um exército invasor. A iminência do rompimento da muralha principal era o que aterrorizava os defensores da cidade e os moradores indefesos. Sua maior necessidade era a manutenção dos reforços da muralha e um refúgio dentro da cidade, caso o pior acontecesse. Apesar da situação caótica, o Salmo é tremendamente encorajador. Na verdade, ele é um grito de confiança e esperança no poder de Deus, que para o salmista é indubitavelmente superior ao mais poderoso exército dos homens. O salmista enaltece um livramento tão singular concedido por Deus e exorta os fiéis a se entregarem confiadamente à sua proteção e não duvidarem de que, confiando destemidamente no Senhor como seu guardião e protetor de seu bem-estar, assim seriam continuamente preservados em segurança contra todos os assaltos de seus inimigos, visto que o seu Deus peculiarmente domina todas as revoltas. Enquanto o salmista parece viver uma situação que nos faria esperar um salmo de lamento e de desespero, o que encontramos é a fé no Deus que abriga os que lhe pertencem durante os piores males. Mesmo com a subjetividade da fé, ela se torna bastante palpável e mensurável quando olhamos as circunstâncias nas quais ele floresce. Este salmo tem lições preciosas para a nossa vida. Passo a destacá-las. Primeira lição: aprendemos que Deus é suficientemente poderoso para proteger o seu povo e que lhe comunica base sólida de esperança. Deus vem oportunamente em nosso socorro e chega no tempo da necessidade. Assim, os fiéis não têm razão de temer, visto que Deus está sempre pronto a livrá-los. E está também armado de poder invencível. É muito fácil manifestar aparência de profunda confiança enquanto não nos vemos diante de um perigo iminente. Não estamos isentos do medo, porém, seja qual for a situação, jamais sucumbiremos pelo peso do temor, mas teremos forças e suficiente coragem para banir todo o medo. Segunda lição: a nossa fé só é real e verdadeiramente testada quando enfrentarmos muitos e graves conflitos e quando até mesmo o inferno parecer disposto a tragar-nos em meio à extensa confusão, a nossa fé se manifesta e começamos a erguer a cabeça de maneira tal que, embora toda a criação pareça coligada em conspiração contra nós, não obstante, a fé triunfará sobre todo o medo. A forma dos fiéis em lutarem encontram forças neste Deus que é o único fundamento e a certeza de proteção, de modo que aqueles que descansam em Deus e põem nele a sua confiança realmente podem gloriar-se, pois jamais desfalecerão, mas serão preservados em segurança em meio às ruínas de um mundo sem
nenhuma segurança. Um mundo em declínio. Terceira lição. No versículo 4, o salmista faz alusão à torrente que fluía de um rio que atravessava a cidade de Jerusalém. Isso nos ensina que é vã toda a confiança daqueles que, fortificados pela assistência terrena, imaginam que se encontram bem protegidos e além do alcance de todo e qualquer perigo. É por essa conta que Isaías, no capítulo 8 do seu livro, versículos 6 e 7, reprova os judeus por desprezarem as tênues águas que fluíam do Shiloá, ou do Siloé, e anelavam pelos rios profundos e velozes. Neste versículo 4, há uma antítese entre pequeno ribeiro de Shiloá, de um lado, e o Nilo e o Eufrates do outro, como se ele quisesse dizer: defraudam a Deus de sua honra pela indigna reflexão de que, quando ele decidiu escolher a cidade de Jerusalém, ele não fez a necessária provisão de fortaleza e fortificações para a sua defesa e preservação. Lição de número 4. No versículo 5, aprendemos que a grande segurança da igreja consiste nisto, que Deus habita no meio dela. A santa cidade não se moverá, nem se abalará, uma vez que Deus habita ali e está sempre pronto a ajudá-la. Se desejamos ser protegidos pela mão divina, então devemos almejar, acima de tudo, que Deus habite em nosso meio, pois toda a esperança de segurança depende unicamente de sua presença. Embora Deus nem sempre venha imediatamente em nosso socorro, segundo a pressa de nossos desejos, todavia, Ele sempre virá a nós no tempo oportuno, a fim de fazer evidente a verdade da qual a palavra se refere: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Salmo 121, versículo 4. Quinta lição: quando o inimigo ferozmente se levanta contra a igreja, o Senhor o faz ouvir de maneira que a sua voz o derreta. O Senhor é o livramento do seu povo. Sexta lição: Deus nos elegeu para sermos o seu povo peculiar, a fim de fazer notório o seu poder, nos preservando e nos defendendo. O salmista, ao citar Jacó neste versículo 7, faz menção do pacto feito outrora com Abraão, ou seja, que a sua posteridade, a quem pertence a herança da graça prometida, é alvo do favor divino. Sétima lição: o Senhor dos exércitos e o Deus fiel ao seu pacto, estando conosco, é garantia de proteção e livramento. Oitava lição: nos versículos 8 e 9, as manifestações que Deus concedeu de seu favor para conosco, nos preservando, devem ser perenemente mantidas diante dos nossos olhos, como um meio de estabelecer em nossos corações a persuasão da estabilidade de suas promessas. Deus faz cessar toda a guerra, destruindo assim as armas dos nossos inimigos. Nona lição: aquele que verdadeiramente confia em Deus precisa descansar de toda inquietação, pois até aos inimigos do Senhor lhes é dito para aquietarem-se. Os inimigos da igreja não sabem que antes são inimigos de Deus. Concluo este salmo dizendo que, diante da situação tão aterradora em que o salmista vivia, e da confiança inabalável que declarava, somente duas situações são compatíveis: a existência de um homem inconsequente ou iludido, que não liga para o que está prestes a ocorrer,
ou a presença de um Deus todo-poderoso que ama tanto os seus filhos, que se importa com os seus destinos e com o sofrimento que atravessam. Na verdade, nós sabemos, é esse o Deus que a Escritura toda apresenta, o Redentor e protetor daqueles a quem ama e recebe como filhos. Por isso, a confiança nele não é ilusória, nunca é inútil, jamais é infundada. Na pior situação de caos que possamos atravessar, ele é o refúgio, ele é a cidadela, ele é a célula de sobrevivência. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Muito obrigado por acessar o nosso canal. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te livre do homem mau e da peste perniciosa. Compartilhe esta mensagem e até a próxima oportunidade.